Seja bem-vindo e seja bem-vinda à Semana do Empreendedor Inovador. Meu nome é Rodrigo e eu sou CEO da Muda Market. A Muda é uma empresa de micromercados autônomos sediada aqui no Rio de Janeiro que conta com uma rede de mais de 30 mercados autônomos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, faturando mais de R$500 mil todos os meses. E nessa série de aulas, eu vou te passar o caminho de forma simples e segura de como começar nesse mercado e faturar R$50 mil todos os meses com a sua própria marca, a sua própria rede de micromercados autônomos que vendem sozinhos, sem vendedores e sem pagar aluguel. Então, dá uma olhada nessa galera que acabou de começar nesse mercado e já está com suas lojas abertas e faturando alto. Como está o faturamento total da empresa? Em janeiro faturou 108. Que maravilha, que maravilha. Quanto é que está o faturamento total? Total, vamos lá, eu contei com esse mês que passou aí 55, né? Estou falando 42 mais 13 do último mês aí, que foi a inauguração. São quantos mercadinhos? São 3. São 3. São 2 na faculdade e um no edifício residencial, né? Mas eu tenho mais 3 fechados para implantar, vamos lá, até fevereiro. Você tem quantos mercados? Um mercado apenas. Um mercado. Isso. E como é que está o faturamento? Olha, muito bom. No primeiro mês a gente teve um faturamento de 62 e no segundo foi 74. A gente está com 2 meses só. Como é que você está? Você está com quantos mercados? 4 mercados. Eu já montei 5, né? Mas na minha gestão agora, eu tenho sob minha gestão 4. O outro ficou para o meu irmão. E era um bom, né? Esse do seu irmão, né? Sim, foi um excelente para ele lá, cara. Tava faturando 70 mil. O mercado só estava faturando 70 mil. É. Que presente que você deu para ele, hein? É um excelente presente, né, cara? Tudo bem que foi para ele, né, mano? É irmão, tá bom, né, mano? E para você ver com seus próprios olhos, eu vou abrir os meus resultados. A minha conta online, né, do banco online da PagBank. A conta CNPJ da minha empresa, a conta CNPJ da própria Muda mesmo. Eu vou te mostrar esses números não só para te provar que é possível, né, mas para que você tenha ciência que eu tenho autoridade no assunto para estar te ensinando sobre esse mercado de micromercados autônomos, justamente por ter começado com apenas um mercado e ter trilhado até chegar aos 30 clientes que a Muda tem hoje. Afinal, se eu quero te ensinar, eu preciso te provar que eu tenho resultado, experiência e criei uma rede de sucesso nesse modelo de negócio. Para você entender melhor como funciona esse mercado, micromercados autônomos, trabalhando sem vendedores, eu vou passar aqui agora um vídeo rápido de como funciona uma venda nele, como é feita uma compra do seu cliente. Como você viu, é tudo autônomo. Seja um micromercado em condomínio, empresa, hotel, faculdade, hospital, academia, qualquer lugar de acesso restrito que tenha uma movimentação significante de pessoas, pode ser colocado um micromercado autônomo. Então vamos lá agora para o meu computador para te mostrar esses resultados, esses números. Então agora eu estou aqui no meu banco, né, o PagBank. Estou abrindo aqui os relatórios, né, dos últimos dias, últimos meses. Vai abrir aqui os últimos 30 dias, R$510 mil, 510.186 reais, tá? Deixa eu só colocar aqui os últimos 60 dias, só para a gente confirmar esse faturamento. Tá puxando aqui, R$1.022.577. Tá. Então assim vai, hoje o faturamento da Muda é aproximadamente 500 mil, geralmente um pouquinho mais. Vou passar aqui agora para o meu sistema, né, para confirmar esses valores. Aqui a gente tem do dia 28/7 até 27/8.
faturamento aqui embaixo, se você for ver aqui no cantinho direito, na parte de baixo, 535.240. É um pouquinho diferente do PagBank, porque na PagBank, no PagBank os valores entram um dia depois, sempre tem um dia de atraso lá no PagBank, mas no sistema aqui é tempo real. Então, 535, 510, 520 é o nosso faturamento hoje, o faturamento da Muda hoje. Se eu jogar aqui para 2 meses, vamos dizer que começando dia 28/6, é R$1.059.000, tá? Esse é o faturamento da Muda hoje, com 30 mercados, faturando em torno de R$500.000. E como é que eu cheguei nesse resultado que eu acabei de te mostrar? Como é que eu fui de mal conseguir pagar minhas contas no final do mês para ter uma empresa que fatura mais de R$6 milhões todos os anos, sem nenhuma dívida, sem nenhum empréstimo, que transformou literalmente a minha vida em menos de 2 anos? Como boa parte das pessoas, eu segui um caminho mais seguro, né? Seguro. Acreditando que teria um futuro mais estável, mais confortável, que foi o de fazer uma faculdade. Me formei em desenho industrial e depois de um tempo no mercado consegui um bom trabalho, né? um bom emprego numa empresa grande, multinacional, como editor de vídeo. Mas com o tempo fui percebendo que como editor de vídeos, eu teria um teto salarial, obviamente, e esse teto não era tão alto assim. Além das dificuldades de crescer, o controle, as limitações que todo funcionário, todo empregado de CLT costuma ter. Aí a cabeça já começa a pensar, né? Meus pais já tiveram comércio e por mais que sustentaram a família com esse trabalho, eu lembro que eles pagaram muito caro por isso. Não financeiramente, mas com a paz deles. Isso é uma coisa super importante. Na minha infância, tem muitas memórias de estresses com funcionários. Era muito estresse dentro de casa. Era funcionário que não aparecia, era aluguel alto, passava um dia inteiro fora de casa cuidando da loja, porque não dava muito para confiar nos funcionários. Enfim, não são lembranças muito boas. Por isso, nunca quis trabalhar no comércio. Por mais que realmente estava no meu sangue, cresci no comércio, não era uma coisa que me atraía. Mas agora eu via o comércio como uma saída do CLT. Então, resolvi tentar. Agora, já adulto, com mais maturidade, talvez eu pudesse lidar com o estresse, que eu sei que iriam vir, de uma forma melhor e aproveitar o know-how que eu tinha desse comércio. E no fundo também tinha aquele pensamento, né, aquela ideia de que todo filho tem, né? Será que meus pais, já não era culpa dos meus pais, que eles eram muito estressados e tudo mais? Tanta gente por aí tem loja, né? Realmente tem loja. Enfim, né? Resolvi tentar. Eu tinha conseguido guardar um dinheiro, né, e investir em um quiosque no shopping center. E meu Deus do céu, pra quê? Rapaz, que loucura. Quando eu fui dar por conta, chegava a estar doente, fumando cigarro, de cima para baixo, resolvendo milhões de coisas, resolvendo problema. Era funcionário que atrasava, era loja que não conseguia abrir no horário, tinha que pagar uma multa no shopping, né? Quem já teve loja em shopping sabe que se você não abre no horário, você paga uma multa. E os funcionários achavam que eu estava rico só porque eu era o dono do negócio. Trabalho sábado, trabalho domingo. Meu Deus do céu, como é que eu trabalhei naquela época? Eu trabalhei demais. E não fiquei rico, né? Muito longe disso. E era franquia, e a franquia às vezes é um pouco estranha, parece que o negócio não decola, parece que eles têm ali o cálculo certinho para que você ganhe dinheiro suficiente para sobreviver, para continuar tocando o negócio, mas realmente não chega a atingir a liberdade financeira. Então, acabei vendendo a franquia de volta para o franqueador, com um belo prejuízo, obviamente, mas não queria ficar mais preso nessa rotina que estava indo, rodando, não estava chegando em lugar nenhum. E com o rabo entre as pernas, voltei para o CLT. Bom, os anos aí foram passando, conheci a minha esposa, Maria Fernanda, tive uma filha linda, depois tive um filho maravilhoso, lindo também, e a realidade, aos poucos, foi batendo novamente a porta. Não adiantava, as contas não iam fechar no CLT. À medida que o tempo se passava, as crianças iam crescendo e as coisas iam se complicando cada vez mais. E a cabeça ficava assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu sabia que a solução era empreender, mas no quê? Para mim, um dos pontos mais importantes, além da questão financeira, era realmente que eu pudesse ter uma certa liberdade de tempo, um pouco de paz e financeiramente estável.
mas sem enlouquecer. E a última coisa que eu queria ser é ser escravo do meu próprio negócio. Mas eu sabia que, no fundo, só empreendendo de alguma forma, eu poderia alavancar minha vida financeira e trazer essa liberdade que eu tanto estava buscando. Só que eu tinha pressa. Eu estava muito perto de não conseguir realmente pagar as minhas contas. Essa altura eu já trabalhava 14 horas por dia, né, em 2 empregos, e não tinha mais hora do meu dia para fazer mais nada que me trouxesse dinheiro. E, sinceramente, eu estava desesperado, sem saber o que eu ia fazer. Voltar para o comércio tradicional, aluguel, funcionário, hora para abrir, hora para fechar, no fim de semana, enfim, as coisas complicam, o funcionário não aparece, carnaval então nem se fala, não era ideal, mas eu até estava disposto a voltar para essa rotina para tentar dar uma vida melhor, né? Uma vida mais confortável para minha família. Mas eu não podia arriscar qualquer coisa, então eu ficava pensando dia e noite qual negócio que eu podia abrir, que não dependesse da minha presença, que me gerasse uma renda confiável todos os meses. Até quando eu estava tomando banho, lembro disso, né? Pensava, nos dias de hoje, será que não é possível ter um negócio de uma forma um pouco mais simples, de ter uma renda legal, confiável? Aí, um lindo dia, eu pensei, por que não trabalhar com vending machine? Sabe aquelas máquinas de biscoito que tem nos filmes americanos, escola, delegacia? Aqui na minha cidade tem no metrô, hospital, enfim. Fui pesquisar sobre esse negócio e vi que tinha uma certa demanda para essas máquinas em empresas que precisavam de uma solução de alimentação para os funcionários e para os colaboradores. Achei a ideia super interessante, que poderia dar certo e que não iria me ocupar tanto tempo assim, já que ela vendia sozinha. Não tinha que ter funcionários, não pagava aluguel, poderia manter meu trabalho, né, sem problemas até o negócio decolar. E comecei. Aos poucos consegui meu primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente. Em um ano eu tinha conseguido 12 clientes. Aí veio essa maldita pandemia, que atingiu todo mundo. Foi aquele desespero para tudo que é lado e praticamente acabou com o meu negócio, porque 80% dos meus clientes eram em empresas. E como você sabe, do dia para a noite, o mundo virou home office. Então, complicou muito para mim. Mas, por sorte, eu tinha 3 máquinas em condomínios residenciais. Nesses primeiros meses de pandemia, comecei a perceber algum movimento de algumas empresas que também eram do ramo de vending machine, abrindo esses micromercados autônomos em condomínios residenciais. Então, eu fiquei de olho para ver se iam expandir, se o negócio ia dar certo. E parecia realmente que o negócio estava certo, porque quase que diariamente eu via alguma empresa abrir uma nova unidade. Uma aqui, outra ali, e assim estavam indo. Aí pensei, cara, isso deve ser interessante, esse negócio realmente deve ser interessante. Era como se fosse uma vending machine mega turbo max, com muito mais produto, muito mais opções. Então mergulhei no negócio. Não tinha a menor ideia de como começar, onde começar esse negócio, porque realmente era um negócio muito novo, não tinha nenhuma informação disponível, mas segui com o meu instinto disposto a tentar e até errar, coisa que eu jamais faria se tivesse informação disponível, porque eu não sou doido para queimar meu caixa por simples orgulho. Mas enfim, fui conversar com o síndico de um dos 3 condomínios que tinha lá a vending machine e expliquei que seria perfeito para a pandemia, porque os moradores teriam mais opções de produtos, melhores preços, mais variedade e não ia ter aquele problema de biscoito preso que as máquinas vending machine têm, né, que acontece muito. E ele mesmo, né, o síndico mesmo um pouco desconfiado, topou testar o projeto, me deu um voto de confiança e liberou a instalação. Então, eu tirei a máquina e coloquei um mercadinho, que seria basicamente uma estante, uma geladeira e uma cervejeira. E deixa eu te contar o que aconteceu. A máquina desse condomínio vendia mais ou menos R$4.000 por mês, né? E no primeiro dia, né, a gente abriu, no final do primeiro dia, o mercadinho tinha vendido R$600, só no primeiro dia. Para mim foi um número incrível. No primeiro mês ele vendeu R$20.000. Assim, quando vendeu R$600, eu já, já faz os cálculos na cabeça. Espera aí, R$600 por dia, em 30 dias, tal, não sei o quê. Então, no primeiro dia ele vendeu mais de R$20.000. Fiquei doido e tive certeza que era isso
que eu queria fazer, era isso que ia funcionar, isso que ia me tirar do meu problema. Corri para a segunda síndica, né, para a síndica do segundo condomínio, a dona Edna, e ela também topou o projeto. Inclusive a máquina dela vendia R$800 por mês, vendia muito pouco. E fechamos o primeiro faturamento, né, o primeiro mês de faturamento com esse segundo condomínio com R$12.000. Então, para mim, era como se eu tivesse descoberto o petróleo. Era muito melhor do que do vending machine. Era mais barato do que a máquina de biscoito, era muito mais simples e de quebra ainda me livrei daquelas malditas ligações de suporte que o biscoito não caía, o pessoal ficou chateado comigo e tudo mais. Então, assim, era tudo que eu queria, tudo que eu sonhava, dinheiro, autonomia e paz. Desse ponto em diante, minha vida realmente deu uma virada de verdade. Eu sabia que tinha achado um negócio que ia resolver literalmente os meus problemas financeiros, sem precisar dedicar meu dia inteiro para isso. Porque assim como as máquinas de biscoito já faziam, o trabalho era basicamente fazer as compras, né, os pedidos e fazer os abastecimentos. Não era uma renda passiva, né, não é uma renda passiva, tem trabalho envolvido, claro, mas era muito mais tranquilo do que qualquer outra coisa que eu tinha testado e muito mais previsível. Isso me dava realmente muita segurança. Mas o momento agora era de arregaçar as mangas, me posicionar no mercado e foi isso que eu fiz. Coloquei máscara, me enchi de álcool gel e fui em frente, colocando um mercadinho atrás do outro, né? Peguei o terceiro condomínio residencial e fui abrindo novos mercadinhos. E com o tempo eu fui ganhando experiência, fui aperfeiçoando meu planejamento e fui melhorando a minha organização e aperfeiçoando os layouts dos produtos, descobrindo melhores produtos, entendendo os produtos que deixavam mais margem de lucro e realmente entendendo o meu cliente, vendo o que o meu cliente queria daquele mercadinho. E aos poucos fui conseguindo reduzir custos, reduzir perdas e aumentando os lucros. E assim fui crescendo e a Muda foi crescendo com a vida financeira saudável, né? Inclusive, aquele primeiro cliente que eu comentei que faturava R$20.000, hoje, esse ano, ele furou a barreira dos R$70.000. A gente aumentou o mercadinho, claro, mas hoje ele fatura em torno de R$70.000, R$73.000. O segundo, que vendia R$12.000 lá em 2020, agora fatura R$21.000 a R$25.000 todos os meses. E, obviamente, fazendo tudo sozinho, tinha muita coisa errada, mas feito é melhor do que perfeito. Então, aos poucos, eu fui melhorando todos os pontos que eu enxergava que eu poderia melhorar, e assim foi melhorando. E essas melhorias que eu fui fazendo com o tempo, foi o que me permitiu chegar às 30 unidades que a gente tem hoje em pouquíssimos anos. Isso sem sócios, sem investidores, sem empréstimos no banco, no máximo usando o limite do meu cartão de crédito, que eu uso bastante, eu adoro usar. E é claro que, obviamente, o retorno teria sido bem melhor se eu soubesse o que eu sei hoje, porque eu tive que refazer, gastei muito dinheiro refazendo erros, né, corrigindo coisas na empresa, repensando diversos aspectos do negócio. E, ao longo do tempo, fui otimizando, organizando cada vez mais o meu negócio. Isso comeu meu lucro? Claro, afetou minha expansão, comeu meu lucro, afetou. Mas não tinha outra opção. Na época era o único caminho disponível ali para o meu crescimento. Então, a gente abriu, né, o primeiro, em mais ou menos aí uns 20 dias, 25 dias. Tá dando um retorno legal. Esses primeiros 20 dias, o faturamento chegou a quanto? Esses primeiros 20 dias chegou a 21 mil. Oi, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar, tô passando aqui para te agradecer, viu? Deu um mês, ontem não, dia 8, na verdade, aqui, né, no meu primeiro condomínio, e, nossa, foi um sucesso total. O faturamento chegou um pouquinho mais de 40 mil. Agora você está com... 2. Indo para o terceiro. E o faturamento desses dois está em... Chegando a 40, tá 39, uns quebradinhos. Você está com quantos? Hoje eu estou com 5. Tenho aqui 2 lojas que eu inaugurei tem 5 dias, eu inaugurei na sexta-noite. E aí eu estava fazendo uma média. Se eu mantiver essa média de faturamento aqui, a expectativa é que chegue quase em 70 mil. 69 deu essa conta que eu fiz hoje.
E olha, o mercado está em plena expansão, quase que diariamente tem aluno postando novas inaugurações, mais de um aluno na verdade, e R$50 mil é só o começo. E sim, o mercado está aquecido e tenho certeza que vai explodir nos próximos anos. A minha caixa de entrada, a minha caixa de e-mail, está cheia de clientes pedindo propostas e a grande parte deles eu nem vou acabar atendendo, até porque aparecem pedidos de clientes de outras regiões que eu não atendo, outras cidades, outros estados e outros bairros que eu não atendo também. Na verdade, cada um escolhe também o seu ritmo de crescimento. Tem alunos que estão crescendo numa velocidade muito maior do que a minha, por ter esse caminho já trilhado e realmente pelo fato do mercado estar crescendo muito. Dá só uma olhada. Tamar, por exemplo, está colocando a 4ª loja dele em funcionamento dentro de 50 dias. Nem está recomendando essa loucura, mas vai cair para cima. Já o Rodrigo está com 10 contratos aprovados, podendo escolher qual que ele quer iniciar. Vai começar em 2 ali para pegar uma experiência e está feliz da vida. E assim como eles, dezenas, quiçá centenas de empreendedores estão abrindo seus mercados, abrindo suas redes, fazendo o sonho acontecer, indo atrás e sendo feliz nesse mercado. Graças a Deus, para mim, está sendo a parte mais fácil achar os condomínios. Eu entrei no curso de Rodrigo com 3 mercadinhos. Hoje eu estou com 18, coisa de 1 ano depois. Ver assim, orgânico, cara, não é uma coisa que eu tô indo atrás, então eu não tô dando conta. Na verdade, aqui na região tá em franca expansão, assim. A gente começou em julho e desde então a correria é tão grande que a gente não conseguiu nem conversar com você. Vocês estão com quantos mercados? Então, a gente está com 6 funcionando e 2 contratos para... Um vai ser... 8, na verdade, né? Um vai ser inaugurado agora na semana que vem, o 7º e o 8º no comecinho de fevereiro. Estava estagnada, trabalhando 10 anos como enfermeira, ganhando pouco, trabalhando muito, um filho para criar. Eu falei, preciso mudar esse jogo. Você entrou no Micromarket Sucesso quando? Entrei faz 2 meses e meio, resolvi pedir a conta, falei, vou entrar no Micromarket, vou apostar nessa ideia. E tá dando super certo. Nesse tempo eu já abri 2 mercadinhos, já vou abrir o 3º agora, num condomínio super bacana, 250 apartamentos. Tô super feliz. Quantos? É cidade pequena? Uma cidade pequena. De quantos habitantes, assim? 90 mil habitantes. 90 mil habitantes? É que assim, eu era de Jaú, né? Então assim, aqui eu tô nova na cidade, ainda tive mais esse obstáculo, né? Mas assim, tô conseguindo vencer. Nova na cidade, então quer dizer, não tem ninguém que indique, fui mesmo sozinha, conheci as pessoas e me apresentar. Se você já vem acompanhando esse mercado, está vendo que ele está crescendo rápido. E se ainda não conhecia, saiba que esse mercado é o futuro do varejo. Todos nós estamos vendo a tendência que o mundo está tomando de se tornando cada vez mais automatizado. E o comércio vai fazer parte disso, com certeza, se tornando cada vez mais autônomo. E por que eu estou aqui dividindo esse conhecimento com você? Até minha família, né? Quando eu falei, olha, eu vou ensinar e tudo mais, perguntaram, Rodrigo, por que você vai ensinar as pessoas a entrar nesse mercado? Você não vai criar concorrência para o seu negócio? Eu disse, olha, posso até criar uma concorrência, mas eu vou sim. Eu não consigo atender, nem é o meu interesse atender o Brasil inteiro. E a única opção para quem entrar nesse mercado, aparentemente é franquia ou apanhar para colocar o negócio em prática. Então, eu vou abrir esse espaço para ensinar as pessoas a abrirem seus mercadinhos com segurança. Quero ensinar, eu gosto de ensinar, gosto de dar dicas, sempre gostei, gosto de ajudar. Então, vou por esse caminho. E não vejo como criar concorrentes. Vou criar parcerias, colegas, amigos, e tenho criado muitos. E vou ensinar a quem estiver disposto a mudar de vida. Na verdade, assim, se tem espaço para todo mundo, por que eu vou guardar isso só para mim? Não faz o menor sentido na minha cabeça. E se você teve a visão de estar aqui participando de um evento sobre vendas autônomas, vendas automáticas, sem vendedores, eu estou aqui para te ajudar a entrar nesse negócio e te ajudar a abrir seus mercadinhos, criar sua rede. E se é isso que você procura, se é isso que você quer, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu quero te mostrar que o caminho da franquia não é a sua única opção.
Se você não sabe por onde começar, quero dizer que você pode tranquilamente criar sua própria marca, ter seus próprios micromercados autônomos, sem ter que se submeter a ninguém e chegar num patamar que você deseja chegar. Seja ele um mercadinho, 5, 10, 100 mercadinhos, aonde você quiser chegar. Dá só uma olhada nos resultados da Paula e no Carlos, que começaram do jeito certo e hoje estão estabilizados e têm sua própria rede de micromercados autônomos. Se eu tenho um arquivinho aqui. A gente começou em outubro do ano passado. A gente começou com um condomínio pequeno, de 68 unidades, pra gente testar, ver como ia ser, e foi super bem já. Esse de 68 unidades fatura quanto? 12 mil. O de 68 não, a gente tem um 60, né? É o Colina. Um 60 que fatura 12 mil, cara. O Colina tem 60. Isso. Cara, esse aqui são as unidades que a gente tem todas, né? Mês passado a gente faturou 70 mil. Isso que eu falo, o capricho do mercadinho, eu conheço o mercadinho de vocês, é muito caprichado. Isso ajuda muito nas vendas também. Localização ajuda, mas o capricho, né? A pessoa tem vontade de comprar, a pessoa que... Isso a gente mostra que a gente tem alguns outros para começar. A gente fechou mais 2, tá montando essa semana um, na semana que vem o outro. E a gente tá vendo esse grande aí para fechar. Vai faturar uns 120, 130 mil. Mas onde a gente tem entrado, a gente tem feito um bom serviço, isso vai indicando o outro e tal. A gente tava até dando risada, que agora surgiu um 5 para olhar. Não, 5 não vai rolar, vamos escolher. Não, tem muito cliente sendo mal atendido, acho que isso vai piorar, porque você falou, o cara desanima da franquia. Ele começa a ver, caramba, tô trabalhando e tô pagando pra franquia, porque nem todo mundo faz um trabalho bem feito. E aí, quando não faz um trabalho bem feito, não sobra muito dinheiro. E aí, além de não sobrar muito dinheiro, tem que pagar os 5% do faturamento bruto. Então, se o cara vendeu 8 mil reais, tá no limite. Você tem 2 sócios, né? A franquia e o governo. Pois é. O senhor tá ganhando mais que o próprio. Então, assim, acho que aos poucos a gente vai tomar uma franquia de cada vez. Não vai ter jeito. E a gente vem tomando. A gente vai montar outro lá agora também, mesma coisa, franquia. Mas, cara, a gente tá brincando com a esposa aqui, que pra quem começou pequenininho, sofrendo lá, se virando pra cadastrar no sistema. Nossa, a gente tinha aqui na dispensa de casa, mercadoria, eu saía do elevador pra cá. E aí a gente comprou um Voyaginho na Movida pra abastecer os primeiros, aí ficou pequena, trocamos, agora tem uma Fiorinha. E o CD também, as entregas direto, comprar direto da Coca, comprar direto da Ambev, comprar direto da Nestlé, comprar direto da Machips. Vai mudando bastante. Aí tem... E te digo, se eu conseguir começando do zero, sem nenhuma informação, tenho certeza que com um pouco de ajuda e um método organizado, você pode chegar aonde você vislumbrar. Sem dúvidas, é só colocar o plano em prática. Então tá, deixa eu te dar uma visão geral da oportunidade que está aqui na sua frente. Tá? O que eu vou te passar nessas aulas vai te dar a possibilidade de entrar em um dos melhores negócios que eu conheço, para ir do zero até o faturamento de centenas de milhares de reais ou até milhões de reais por ano, que é como a Muda tem, né, é o resultado da Muda hoje. E você pode chegar nesses resultados que eu cheguei, com certeza, e até mais. Dá só uma olhada nesses alunos aqui. Quanto é que tá o faturamento de vocês hoje? Tá 150 mil. Isso. 150 mil? Isso. E vocês estão com quantos mercados? Tá com 7 mercados e vai abrir o 8º agora, nesse mês. Vocês estão com quantos mercados? Então, 6 funcionando e 2 para inaugurar aí já pertinho. Porque assim, eu sou biólogo, André é dentista, então a gente não é do ramo. Tem 9 mercadinhos. 9 mercadinhos. E o faturamento tá como? Hoje tá em... A data de hoje tá em 100, mas ele vai chegar a 120 tranquilo. E eu tenho muito orgulho de ver essa galera decolando. Para mim, com esse faturamento que eu estou hoje, é o suficiente para me trazer uma paz mental, uma autonomia financeira e me dar tempo para curtir minha família, para passar tempo com meus amigos, para curtir um pouco a vida, o dia a dia da vida, né? E esse crescimento quem vai estabelecer é você, porque se depender da demanda, você vai muito longe por muitos motivos. Eu vou citar apenas 2 aqui para você. O primeiro motivo é o cliente. Né? Colocar um mercado no condomínio é um benefício enorme para os moradores. A instalação não tem custo nenhum para o condomínio, pode até gerar uma receita extra para o condomínio. Não precisa de praticamente nenhum espaço, valoriza o imóvel, revitaliza os espaços, são inúmeras vantagens para o condomínio. Para você ver, eu estava conversando com um síndico, parceiro,
e ele estava me contando que os corretores, quando vão mostrar um apartamento, né, mostrar para vender um apartamento, alugar apartamento e tudo mais, eles mostram o apartamento, mostram a área de lazer, mostram a academia, a piscina, enfim, mostram o condomínio todo, e no final eles vão lá no mercadinho mostrar meio que como se fosse a cereja do bolo. E por todos esses motivos que realmente a adesão tem sido tão grande. Inclusive, na aula 2, a segunda aula, eu vou te mostrar uma operação de micromercados autônomos que tem um lucro 75% maior e é basicamente a metade do valor de investimento de um condomínio, de um mercadinho de condomínio residencial. Que já não tem custo alto, mas a gente consegue colocar esse mercadinho faturando, lucrando mais, na verdade, faturando não, mas lucrando mais pela metade do preço. A gente iniciou a operação da primeira loja em outubro, inaugurou 3 lojas em 40 dias, foi bem loucura. Que né, no maravilha. Pocket, e com aquele filme Minha Casa e Minha Vida, né? Não, pô, sensacional. E a gente ganhou a concorrência agora no sábado para a 4ª loja. Quanto tá o faturamento de vocês hoje? A gente bateu quanto no mês passado? Total das 3? Acho que foi 180. 180 mil as 3 lojas no mês passado. Você já tinha o mercado antes de entrar no Mega Market Sucesso? Não tínhamos. Mas voltando aqui, para nós empreendedores, bom, nossa, não sei nem por onde começar. Para mim, realmente, é o melhor negócio do mundo. Não tem funcionários, quer dizer, você até pode ter, mas um abastecedor, alguma coisa nesse sentido, mas no início não tem necessidade nenhuma. Se você tiver 2 horinhas sobrando no seu dia, você já consegue resolver tudo. Você só paga imposto do que vender e você só compra, né, os produtos, né, que venderam, então você só reabastece o que foi vendido. É um negócio que você não paga o aluguel, você só paga a comissão para o condomínio do que for vendido, que aliás é baixíssimo, em geral em torno de 5% para custear ali o espaço, a energia usada pelos equipamentos e até a internet. Todos os meus clientes, a gente usa a internet do próprio condomínio, né? Então, ou seja, é um risco baixíssimo, é um negócio super enxuto. E você vai, na verdade, você vai entender melhor daqui a pouco que eu vou te mostrar o lucro de um dos meus mercados. E vai fazer ainda mais sentido na aula 2, quando eu for te passar os valores de investimento, tá bom? Uma das coisas mais legais desse mercado e que dá muita segurança é que não tem praticamente nenhum custo fixo. Isso dá uma tranquilidade enorme. Você não começa todos os meses com aquele peso de estar devendo desde o primeiro dia, né? E como você vai crescendo aos poucos, você não fica preso a um cliente só. E isso também faz com que o risco abaixe muito, né? Se você perder um cliente, não é o fim do mundo. Você tem mais 29 clientes, você vai conquistando outro cliente, coisas assim. Então, assim, a gente nunca perdeu, mas assim, isso sempre foi uma coisa muito interessante. Eu via amigos, colegas que tinham negócios que às vezes eles perdiam uma grande conta e era o fim do mundo para eles. E a gente não. A gente, como a gente tem um negócio espalhado, né? A gente tem diversos clientes, se acontecer alguma coisa com o cliente, tem mais 29 e a gente vai crescendo por outro lado e as coisas assim vão andando, tá? Mas é isso, assim, são algumas vantagens e acredito no que eu estou dizendo, são muitas vantagens em relação a negócios tradicionais. Eu acho que nem dá para comparar, porque uma loja tradicional é outra realidade. Geralmente, sem sequer abrir as portas, as contas já chegam. Não tem conversa. Antes de abrir, já tem conta fixa chegando. E o mercadinho não tem isso. Quando você instala o mercadinho, no mesmo dia você já começa a faturar. E praticamente no 5º dia, você já chega naquele ponto de equilíbrio. Então, a partir do 5º, 6º dia, já tem tudo pago e aí já começa a entrar lucro, né? Só, obviamente, pagando os produtos, mas você não tem custo fixo, né? O que sobra é o custo variável, que vai variar de acordo com as suas vendas. É como se você estivesse pescando dentro do aquário. O cliente literalmente mora na sua loja. Não tem como ele fugir. Então, realmente não se compara com negócios tradicionais. Agora eu queria a sua atenção total aqui, porque a gente vai falar de um assunto que vai te interessar muito, né? Que é um assunto importante, que é o lucro, né? Qual o lucro que você pode esperar desse negócio? Vamos aqui para a tela do computador. Então esse é um mercado real nosso que faturou 12.998 nos últimos 30 dias. Então, entrando aqui em resultado, nesse gráfico, diante do faturamento de 12.900, ele
deixa um lucro líquido de R$ 2.600 por mês. A lucratividade do negócio é de 20%, tá? 20,3%. A rentabilidade do investimento é de 12%. O prazo de retorno é de 9 meses, no caso desse mercado. A despesa fixa é de R$ 300. Despesas fixas realmente são muito baratas, a gente não tem despesas nos pontos. E as despesas variáveis são de R$ 1.000, que eu também coloquei, combustível, esse tipo de coisa que são despesas variáveis, tá? E o interessante é que com essas despesas fixas e variáveis muito baixas, o ponto de equilíbrio é muito baixo. O ponto de equilíbrio é de R$ 1.400. Então, com R$ 1.400, a gente já está atingindo o ponto de equilíbrio. Então, isso deixa o risco do mercado muito baixo. É muito difícil você ter um prejuízo no mercadinho, justamente porque os gastos eles são atrelados às vendas. Então, comissão, imposto, tudo é atrelado às vendas. Então, o ponto de equilíbrio sempre vai ficar muito baixo. Para você ter uma ideia, a gente nunca teve um mercado em todo o nosso tempo de operação, esses 2 e quase chegando a 3 anos, de um mercado ter um mês de prejuízo. Então, realmente é muito raro e muito difícil de acontecer, tá? Esses números são os números da minha empresa, claro, que já tem um faturamento maior, mas também tem custos maiores, né? São 9 funcionários, a gente tem uma central de distribuição de 120 metros quadrados, então tem mais custos fixos do que, né, quem está começando. Mas para quem está começando, pode ter um retorno no início de 30%, 35% e muitas vezes até 40%. Os alunos me dão esse retorno aqui das porcentagens e é impressionante. Inclusive na aula de amanhã eu vou te mostrar como ter essa margem de lucro com praticamente metade do investimento. E olha só esses alunos que há pouco tempo estavam entrando nesse mercado, então estavam zerados de mercadinhos. E o lucro disso para você, como é que tá? Muito bom. De 30%. Ficando bem em escalar ele primeiro para depois de fato tirar. Mas se eu quisesse tirar, eu já conseguiria estar tirando um salário muito bom. E você conseguiu mais tirar aí o cálculo de lucro? Tá ficando na faixa de entre 30% e 40%. Tá conseguindo manter a instrução que você deu do faturamento? A gente tá fechando em 30%. Quando a gente faz a média, tá dando 30%. O lucro, tem mês, né, que dá 28, tem mês que dá 30, teve um mês que deu 33 de lucro. Que legal. Tá bom, né? Então a gente acho que tá ficando direito. E tem duas coisas aí. Tem um lado de por estar iniciando, você pode, né, você mesmo pode fazer boa parte do trabalho, que é simples, não vai te tomar muito tempo. E assim vai sobrar mais dinheiro para você. É o caminho mais comum realmente para quem está iniciando nesse mercado, porque é um trabalho tranquilo de ser feito. Mas como eu disse, você pode contratar alguém para abastecer, se você preferir, se você não tiver tempo para fazer esse abastecimento, não tem problema nenhum. Outra coisa é começar do jeito certo. Hoje, para fazer certas coisas, certas mudanças na minha operação, já não é tão simples. Tem um custo de aprendizado, tem um tempo, então complica um pouco mais. Mas se você começar da forma certa, seus custos vão ser mais enxutos desde o início e vão te economizar dinheiro desde o início, todos os dias, todos os meses. E é importante citar também que nesse mercado existem 2 tipos de clientes mais comuns. Um deles tem sido o foco de todas as empresas de micromercados. Praticamente todo mundo está focado exclusivamente em condomínios residenciais. Mas tem outra que é mais lucrativa e poucas empresas, poucas pessoas que estão nesse mercado estão explorando. Mesmo que seja mais barato de montar e tenham maiores margens, né, melhores margens de lucro. E sim, os maiores players têm olhado para esse mercado, têm explorado esse mercado, que é muito maior, mas tem sido pouco divulgado por esses players. E as franquias eu nem vejo dar a devida importância. Pode ser porque construíram suas marcas muito com foco em condomínios, tal, não sei exatamente, mas uma coisa tenho certeza, não dá para não olhar, né, ignorar essa fatia do mercado. Mas esse segmento eu vou deixar para a aula 2, para a gente ir por partes e com calma. Eu quero que você foque primeiro no residencial para não misturar muitas coisas aí na cabeça.
tá? Bom, como eu falei bastante aqui, a gente vai dar uma revisada em algumas coisas que a gente falou nessa aula. Te provei com meus próprios números que esse modelo de negócio é muito rentável e muito escalável. Você aprendeu que é possível criar um negócio do zero com a possibilidade de crescer e crescer rápido. Você viu também que esse mercado está sim em franca expansão pelo Brasil e vai crescer muito nos próximos anos. E que é sim um negócio de baixíssimo risco para o seu investimento. Então, isso já é muito interessante. E olha, o futuro das vendas de varejo é um futuro extremamente inteligente e lucrativo sem todo o estresse de um negócio tradicional. E eu tô aqui te ajudar a entrar nesse negócio de uma forma ainda mais segura. Na aula 2 também vou falar os pontos fundamentais para o sucesso da sua empresa de micromercados. A gente vai falar de produtos, a gente vai falar de fornecedores, da estrutura de um micromercado autônomo e como fazer ele virar seu vendedor. A gente vai falar de como operar esse mercadinho, o dia a dia de um mercadinho autônomo. A gente também vai falar da estrutura necessária para rodar tudo com tranquilidade. Tá? A gente vai falar de clientes e o que seus clientes esperam de uma empresa de micromercados autônomos, uma empresa prestadora desse tipo de serviço. Também vou passar como extrair o máximo do seu mercado para ele vender muito bem e vender sem parar. Vou falar também da escalabilidade do negócio, que é um ponto importante para quem quer escalar o negócio. E claro, do investimento necessário para iniciar nesse mercado, inclusive para os dois principais clientes, tá? Um modelo tradicional e um modelo que você consegue abrir com praticamente a metade do investimento e praticamente o dobro do lucro, tá bom? Então, a gente vai falar de tudo isso na aula 2. Então, vai ter muito conteúdo na aula 2, não perca a aula 2, a gente vai cair dentro, não vai ter história de vida, quem é Rodrigo, não sei o que, minha família e tal, não sei o que. Não, tô brincando. Eu falo porque é legal pra você conhecer um pouco, né? Me conhecer um pouco, né? Saber como é que eu entrei nesse mercado, o que aconteceu, como é que essa ideia surgiu. E também que qualquer um, né? Que todos podem alcançar o que almejam com um pouco de foco, persistência e, obviamente, um passo a passo, né? Então foi isso. Muito obrigado por estar aqui, dividindo o seu tempo aqui comigo. Fica ligado e fica ligada no grupo de WhatsApp que você tá. Se você ainda não tiver, tem um botão aqui embaixo para você poder entrar na comunidade. Fica de olho também no nosso Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar por lá também, que eu ou minha equipe, a gente vai te responder, tá bom? Então acho que foi isso. Te vejo na aula 2, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, já vai estar disponível para você acessar e assistir. Um grande abraço e até já!